Hello, thank you Brazil for having me here. This is wonderful. I'm the author of Hugh Howey. Really excited to be here. I'm really grateful to my publisher and to the book fair, and so excited to see all these people screaming about books. We don't see a lot of this in the US. This is makes me very happy, so thank you. Oi Brasil, bom dia, obrigado por estar aqui, é maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Hugh Howey, eu sou autor do Silo. Queria agradecer a minha editora Intrínseca. Eu estou impressionado com essa feira, com as pessoas gritando aqui junto dos autores. A gente não vê isso nos Estados Unidos. Thank you for all you do as book bloggers to get readers excited about books and to know what books they should be reading. And thank you all for coming here and spending your time with me. And I look forward to your questions. I think maybe we'll, and Juliana may have said this, but we'll do them in Portuguese just so everybody can understand. And I apologize for having to translate, but my Portuguese is awful. Queria agradecer também a vocês, blogueiros dessa área de literatura, pelo trabalho que vocês fazem, por indicar os livros para os leitores, por terem vindo aqui e estarem dedicando o tempo de vocês. A gente vai abrir para perguntas, as perguntas vão ser feitas em português. Eu peço desculpas, eu não falo português, então peço desculpas, mas as perguntas vão ter que ser traduzidas. So the book that I'm best known for, here it's called Silo, in the US it's called Wool, and I get a lot of questions about why I wrote the book. And in 2011, when I wrote this story, there was a lot of unrest around the world, in the Middle East, in the US, and you all have had a lot of that here as well. It's really a book about trying to find equality and find justice in the world. And so I wrote it for myself, and it's amazing to me that so many countries and so many people find something similar in the story that appeals to them and that speaks about their culture. Bom, o livro que eu vim divulgar aqui se chama Silo, nos Estados Unidos ele se chama Wool. As pessoas costumam me perguntar por que eu escrevi esse livro. Em 2011, quando eu escrevi o livro, era um momento de muita inquietude no mundo, no Oriente Médio, nos Estados Unidos. Vocês também passaram um pouco por isso aqui. E, na verdade, é um livro sobre igualdade, sobre a busca pela justiça no mundo. Na verdade, eu escrevi esse livro para mim mesmo, mas eu fiquei impressionado de ver que tantos países e tantas pessoas no mundo, inclusive vocês, encontram eco nesse livro, uma coisa que seja interessante para vocês também. I think another interesting thing about this book is how it was written. I was working in a bookstore and shelving other people's books, and I was reviewing books online like you do, and I dreamed of being a writer one day. So every morning I would get up and I would write for hours before I went to work, and I would write over my lunch break. And the first part of this book came out, and it was very short. And people went crazy for it, so I wrote more, and I released that, and I kept writing. And eventually I combined them into a book, and I published this myself. And it went on to hit the New York Times bestseller list. It has sold millions of copies. Ridley Scott optioned the film rights for it, so it's been crazy to start as just someone who loves books and loves to tell stories, and then to find myself in Brazil with a Portuguese translator talking about this. It's incredible. Bom, é interessante também falar um pouquinho sobre como surgiu a história desse livro, né? Eu, na época, trabalhava numa livraria, eu ficava empacotando livros de outros autores, colocando nas prateleiras, e eu também, como muitos de vocês, fazia um blog online sobre livros. Eu sonhava em ser um autor e escrever os meus livros, então eu escrevi no meu horário de almoço. Aí eu publiquei uma primeira parte do livro, bem curtinha, e foi uma loucura, as pessoas adoraram essa primeira parte, eu continuei escrevendo, continuei publicando outras partes, depois eu escrevi, eu transformei tudo no livro inteiro. Esse livro acabou chegando à lista dos mais vendidos do New York Times, vendeu milhões de cópias. O Ridley Scott, o cineasta, comprou os direitos para transformar o livro num filme, então é uma loucura. Isso tudo começou com o meu amor pelos livros, por contar histórias. Eu não consigo nem acreditar que agora eu estou aqui no Brasil com uma tradutora falando em português para vocês.
I'd like to ask you a question. Just how many of you are writers or dream of writing your own books? A pergunta é, quantos de vocês sonham em ser escritores ou até já escrevem? So, yeah, even more. That's amazing. So I will say something. I really enjoy inspiring people to write because I think that's how we stay excited about books. You have to read a lot to write, but it's a great way to spend your time. For those of you who are blogging, you're already familiar with getting up every day and writing. So I just want to encourage you to keep that up and to think of writing a novel as a lot of blog posts that go together. If you think of having to write one scene that day, not the whole book, just one scene, and you do that every day, eventually you'll have written a novel. And I'm sure a lot of you have already written novels, but it's just a way that I stay focused. And it's still challenging for me every day when I finish a book to start a new one. So please stick with it and keep writing. We can never have too many books. Bom, então eu fiquei impressionado com essa resposta de vocês, todo mundo que levantou a mão. Uma coisa que me deixou muito feliz é inspirar as pessoas a escrever. Eu acho que é assim que a gente continua gostando de livros, né? A gente precisa ler muito para poder escrever. É um ótimo jeito de passar o tempo e é um prazer para a gente cada vez que a gente escreve. Eu sei que muitos de vocês são os blogueiros, também têm esse hábito que eu tinha de escrever blogs sobre romances. Façam isso, porque na verdade vocês podem pensar no romance como sendo vários posts de blog que você junta no final. Se você pensar em, por exemplo, escrever um capítulo a cada dia, se você fizer isso todos os dias, ou uma cena a cada dia, no final você vai ter um romance. Então é assim que continua. Esse é um desafio para mim ainda hoje, eu ainda enfrento esse tipo de desafio, mas eu incentivo vocês a continuar fazendo isso. I think now we're going to take everyone's questions. Why don't we share this microphone and I'll pass this around. Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou do Bate-Papo. Eu queria saber como foi meu nome é Thaís, eu sou do Bate-Papo. Eu queria saber como foi a transição de ser um autor autopublicado para uma editora tradicional. Qual foi a maior diferença que você sentiu? That's a good question. The biggest difference has been how much work is involved. I thought when I got a publisher that someone else would do all the work and I just do the writing. But when you sign with a publisher, you're also agreed to help sell the book. So you have to do videos and do interviews online, and you get sent a lot of work by your publisher. So I think the biggest surprise to me is that there wasn't much difference. That it's a lot of work, no matter how you publish, if you want to find readers. So yeah, that's been. What's been great is having people who care about the book who are out trying to find readers and to set up interviews and to sell the book. That's been a lot of fun. And traveling. Essa é uma boa pergunta. Bom, a maior experiência, na verdade, quando eu assinei com uma grande editora, eu achei que eu ia ter menos trabalho, que as pessoas iam fazer um trabalho mais pesado e eu ia continuar escrevendo. Mas não foi bem assim, na verdade, quando você tem uma grande editora por trás, essa editora te ajuda a vender, mas você também tem que trabalhar, você tem que gravar vídeo, dar entrevista pela internet, fazer uma série de coisas, é um trabalho. Na verdade, eu percebi que não havia tanta diferença assim. Mas o que é legal é que a editora te ajuda a correr atrás dos leitores, te ajuda a vender seus livros, e é muito legal você trabalhar com pessoas que também amam livros e que te ajudam a fazer isso. Bom dia, meu nome é Adriana, do blog por essas páginas. A minha pergunta é, muitas vezes o autor fala que a história ganha vida própria. Conforme a história vai sendo escrita, ela vai ganhando vida própria. Silo foi escrito como que em partes. Ele foi escrito como Encontro, depois ele foi complementado. Existiu alguma dificuldade para isso ou ele foi criando vida própria? Yeah, it's a good question. Books do take on their own life. Your characters just talk to each other. It's like watching a movie and you're just trying to keep up and to describe it.
The challenge with publishing in parts like this is that I could not go back and change anything. So I had to have a very good outline for what the whole story was going to be. Because if I got to the 5th part and wanted to fix something in part 2 or 3, if they're already out there, people have already read them. So I like to write where things just happen, but with this book I had to know ahead of time how they were going to happen. And it was a very big challenge. But the fun was that readers were a part of the process. They were reading it as I was writing it. So it was like being on a live stage like this, which gets back to the origins of storytelling, which was with a live audience, not through a book. É uma boa pergunta essa sua. Na verdade, os livros têm sim vida própria. Parece um pouco que os personagens conversam entre si. É como se você estivesse assistindo um filme e você está vendo a ação acontecer e você precisa acompanhar aquilo. Mas é um grande desafio. O único problema que eu vejo desse formato de você ir escrevendo em partes é que você não pode mudar o que já passou. Então você tem esse desafio. Eu tive que criar um bom plano para toda a história, porque se eu fosse lançar a 5ª parte e quisesse mudar uma coisa na 2ª ou na 3ª, ela já tinha sido lançada. Então eu tive que fazer esse planejamento. Eu gosto sim de deixar a história acontecer por conta própria, mas ao mesmo tempo eu tinha que saber de antemão o que ia acontecer lá no fim. O interessante foi que os leitores, foi como se eles tivessem escrito o livro junto comigo. Eles iam lendo à medida que eu ia escrevendo. Então foi quase como uma situação como essa, quase como se eu estivesse escrevendo num palco ao vivo. E desse jeito a gente volta às origens da narrativa. Antigamente, nos tempos mais antigos, as narrativas eram feitas assim, ao vivo. Sou a Sheila Flores, do blog da Guardiã da Meia-Noite. E, assim, uma das principais preocupações dos leitores é quando um livro vira filme, que normalmente não sai o que a gente espera, não sai como o autor escreveu, e normalmente acaba se tornando uma decepção, salvo algumas exceções. E a gente tem uma expectativa muito grande do teu filme, e a gente quer saber, você, como autor, o que você vai fazer para garantir que seja fiel, que os leitores gostem, que se identifiquem, que realmente vão ao cinema e não saiam de lá decepcionados. Yeah, it is frustrating as a reader to go to the movie and see something completely different. But it takes, 7 or 8 hours to read a book, and you have 2 hours for the movie. So you have to do something. I got to spend time in Hollywood with the screenwriter, making notes and figuring out how we're going to turn this novel into a movie. I think that the secret is to keep the characters the same. As long as you recognize the main characters and their personalities and their motivations are the same, then readers can recognize the story. I will say, when they asked me if I wanted to write the screenplay, I told them no, because if I get it wrong, it's my fault. If the movie is bad, it's my fault. If the movie is good, everyone will say the book is better. And so I kind of win either way. But I have a great team on this. If they do make the movie, the screenplay, which I've already read, is brilliant. So I think that they can do this story justice. I also think lately we've seen books get made into great movies. This used to be a problem that we remember from the past, but The Fault in Our Stars was brilliant. Which, y'all love John Green? Yeah? Of course. So I was at the premiere of that in New York, and got to hang out with John, and he is the nicest, most down-to-earth guy you can imagine. And I think that movie is an inspiration for how you can take a great book and make a great film. Bom, você tem razão. Às vezes é um pouco frustrante quando você vai ao cinema e vê uma coisa diferente do livro que você leu. Por outro lado, você leva 7, 8 horas para ler um livro e um filme dura 2 horas. Então alguma coisa vai ter que mudar. Eu fui para Hollywood, tive a oportunidade de estar como roteirista do filme, de ver como esse livro está sendo transformado no filme. E eu acho que o segredo para você transformar um livro em um bom filme é você preservar os personagens, você preservar a personalidade dos personagens, o caráter dele, de modo que o leitor possa reconhecer esse personagem na tela. Porque o leitor tem que estabelecer essa relação com o personagem. Quando me perguntaram se eu queria fazer o roteiro do filme, eu disse que não.
Porque se o roteiro ficasse ruim, a culpa ia ser minha. E se o roteiro ficasse bom, eu dizer que o livro era melhor de qualquer jeito. Então eu ia me dar mal de toda forma. Mas eu fico tranquilo porque a gente está com uma ótima equipe e eu acho que se de fato esse livro virar um filme, vai ser muito bom, ele vai fazer justiça ao livro. Na verdade, além disso, eu acho que é legal dizer que recentemente a gente tem visto muitos livros virarem bons filmes. Acho que esse é um problema talvez um pouco mais antigo. Imagino que vocês conheçam A Culpa das Estrelas. Eu tive com o John Green em Nova York na estreia do filme, ele é um cara super pé no chão, e eu acho que esse é um exemplo de um filme que fez justiça ao livro. Oi, eu sou o Rafael do Blogueiros. Eu queria saber, você falou sobre todo mundo que tem um blog, sonhar um dia em ser escritor. Eu acho que quem lê muito, ser escritor é como sonhar em ser astronauta. Então, eu queria saber a sua opinião. Você falou que começou com editora, publicando seu próprio livro, né, se ajuda da editora, para depois poder crescer. Eu queria saber a sua opinião. Ok, desculpa. Você começou publicando seu livro e essa é uma publish, isso. E aí, depois, para partir para uma editora maior, eu queria saber a sua opinião sobre. Aqui no Brasil ainda não pegou muito, mas lá fora moda e brasileiros têm feito sucesso lá fora, em sites próprios para você publicar o seu livro, capítulo a capítulo, para ter essa interação entre autor e leitor, para ele poder, quem sabe, mais para frente, poder ter ajuda de uma editora. Eu queria saber se esse é um progresso que não mais as pessoas corram atrás dessas editoras do self-publishing, para poder partir para uma atitude mais, não agressiva, mas contato próximo com o leitor. E a opinião dele sobre isso. Great questions, Javier. We're going to do this in a few parts because this is a great question, and I have a lot I can say about this. The first thing, all of you are already self-publishers because you write your own blogs and you publish them and people can read them and they can leave comments and get feedback. So I think we're going to get more comfortable with self-publishing because we write on Facebook, we go on Twitter, we're constantly writing things for public reading. So I do think that this is going to keep happening everywhere. Another thing, I think we should think of being a writer as getting to this level of success. I never dreamed of this. I dreamed of writing a book. That's something I always wanted to do as a reader. I wanted to write one book. And then when I did, I just cared about having my mom and my wife and maybe some friends read it. And that was enough for me. But I fell in love with writing and I wanted to keep doing it. And so I don't think we have to have dreams of being rich and famous to do it. Some people dream of playing the guitar. And to make music is enough. For me, writing stories is enough. I'm going to go into more, but I want her to translate that to me. Bom, eu vou responder a sua pergunta, que é muito boa, em partes. Eu tenho muito a falar sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que vocês todos já são autores autopublicados, porque vocês têm blogs, as pessoas comentam nos blogs de vocês. Então, eu acho que a gente vai ficando mais à vontade nesse universo, à medida que todo mundo escreve no Facebook, todo mundo está tweetando, vocês estão escrevendo coisas para serem lidas pelo público. Então, isso já está acontecendo, esse processo vai continuar. Em segundo lugar, eu acho que o objetivo não necessariamente deve ser você ser um escritor de grande sucesso. Eu nunca sonhei que fosse acontecer comigo isso que está acontecendo agora. O meu sonho era escrever um livro. E quando o meu primeiro livro saiu, eu fiquei muito feliz, mas o que eu queria era que minha mãe, minha mulher e um amigo ou outro lá lessem. Mas eu fiquei muito feliz que cultivei um amor pela escrita, tive vontade de continuar escrevendo. Mas eu acho que o objetivo não deve ser você ser rico e famoso. Tem muita gente cujo sonho é tocar violão. E para essas pessoas, fazer música é o suficiente. Para mim, escrever basta. So the second part of this is if you do want to be a professional writer, if you want to make a living at this, I look at other art forms, like music. No one learns to play off in a room back here where no one can hear. And then they record an album and then hope, and then go to music producers and say, will you make this?
they go and play in front of their friends and in front of this many people on the street, and they get better and better. And then someone sees them and says, hey, you're good enough, we want to give you a contract. I think writing needs to move to that model so that we write in public, and we get feedback, we hear if we're good, and we get better. And there's a website called Wattpad where you can do this. So I think that's where we're going to go, where we don't beg for publishers, we just make readers happy, and then publishers come to beg for us. And that's what happened to me. Now, even though I can now publish with anybody I want, I still self-publish. That's the way that I choose to reach my readers. It's quicker. I love it. I have complete freedom to write whatever I want. I just wrote a romance novel, which no publisher would let me do. So I think in the future, self-publishing might be, by the time you have enough success that publishers want you, maybe you'll sign with foreign publishers, but you might self-publish in your own language because you can. Outra coisa que eu acho interessante falar é que você talvez tenha que se espelhar em outras profissões que a gente pode ter na vida. Por exemplo, se você quer ser um músico, ninguém aprende a tocar muito bem tocando sozinho num quarto com a porta fechada sem ninguém escutando. Você acha que você vai chegar lá para um produtor e falar, ó, meu CD, grava aí pra mim. Você toca com seus amigos, você toca na rua, você toca numa situação mais ou menos como essa, você vai melhorando, alguém vê você tocar e fala, você é bom, vou assinar um contrato com você. Eu acho que talvez a escrita possa seguir esse modelo. A gente pode escrever em público, porque aí as pessoas dão as ideias delas, dão os comentários, a gente vai melhorando. Tem um site onde você pode fazer isso. Wattpad é o nome do site. Então, nesse caso, você não precisa mais ficar implorando para um editor para ele publicar seu livro. É claro que eu fiquei muito feliz quando uma editora foi publicar o meu livro. Mas embora hoje eu possa escolher a editora que vai publicar o meu livro, eu continuo fazendo autopublicação. É um jeito que eu adoro trabalhar, é mais rápido. Eu acabei de escrever um romance, inclusive, que eu autopubliquei. E se no futuro você tiver a sorte de ter 4 editoras correndo atrás do seu livro, você ainda pode continuar sendo publicando. Oi, Hugh, eu sou amiga do Canto da Mi. E enquanto a gente estava pesquisando sobre a tua trajetória, a tua carreira, para fazer vários posts de semana especial somente sobre o silo, a gente viu que tu meio que revolucionou um pouco o mercado editorial ao conseguir um contrato híbrido, publicando o teu impresso com a editora e mantendo os teus direitos autorais sobre o e-book. E eu noto que isso é uma tendência que continua crescendo, principalmente lá fora. E aqui no Brasil está recém chegando. Nós temos uma primeira autora que conseguiu um contrato híbrido com uma editora e ela está abrindo portas para os autores, iniciantes principalmente, a começarem a publicar dessa maneira. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre as novas tendências do mercado editorial e o que isso poderia trazer de vantagens e benefícios para os autores e principalmente para os que estão iniciando. Great question. The reason I did the print and digital differently is I don't see these as competing formats. I think they're different readers. Some people do a lot of both, but there's a kind of book that you want in print and a kind that you read in ebook. I was worried that if I signed my ebook rights to a publisher, that they would see these formats as competition. So they would price my ebook very high to protect the print book. And I've seen this with a lot of books. The ebook prices in the US, I don't know how they are in Brazil, they're too high. So I told publishers that I was not going to sign my ebook rights away. If they wanted the print rights, I would do that. So, you know, that's just the nature of the publishing industry right now. I think maybe in the future, publishers will realize that ebook prices should be lower, and it'll be okay to do a deal where you do both. But for me right now, it just didn't make sense. I was happy publishing myself and publishing my ebook on my own, and I didn't care if I signed with a publisher. We turned down deals with publishers. They were offering me over $1 million for my book, and we were saying no, and they couldn't believe it. But no one had ever done this before. No one had ever said no. So that's how we ended up getting that deal. A tua pergunta é muito boa.
Eu acho que o segredo para esse mercado é que, na verdade, o impresso e o digital não são concorrentes, são dois tipos de leitores diferentes. Tem livros que você quer comprar impressos e tem livros que você pode comprar no formato de e-book. Eu acho que o meu medo de vender os meus direitos de e-book para uma editora é que a editora ela enxergaria o e-book como um concorrente do livro impresso e colocaria um preço muito alto no e-book para que o e-book não canibalizasse a versão impressa do livro. Então eu decidi vender só os direitos para o livro impresso, não para o e-book. Mas eu acho que essa é a natureza do mercado editorial de hoje. Talvez no futuro as editoras percebam que uma coisa não concorre com a outra e baixem o preço do e-book e consigam vender os dois ao mesmo tempo. Mas para mim não fazia sentido fazer isso nesse momento. Eu estou muito feliz publicando eu mesmo meus livros no formato digital. Algumas editoras chegaram a me oferecer $1 milhão e eu recusei, elas não acreditaram que isso nunca tinha acontecido, mas foi o melhor formato para mim. A gente vai fazer mais uma pergunta para ele e depois vai abrir uma sessão de autógrafos pequena para vocês, especial. Alguém tem mais uma? A última? Beleza. Oi, meu nome é Kaique, eu sou do Livros de Metas e eu vi que a sua experiência escrevendo por partes na internet, você tinha essa possibilidade dos leitores poderem acessar e comentar essas partes. Eu queria saber como é que foi para você esse feedback durante o seu período da escrita. So it's not much different than, no writer publishes a book without getting feedback. It might be from your spouse, it might be from your agent, or your editor, or your publisher, but there's a back and forth. What I loved about this process was the publisher can only guess what the reader is going to think. That's what they're trying to do. I could hear it directly from the reader, so there was no guessing. It doesn't mean that what they said they wanted to hear was what I would write, but at least I knew what they wanted. So I would know how to maybe surprise them and write something different. The way storytelling started was around campfires, with someone without a microphone. We didn't have electricity. Someone would be standing around telling a story, like the Iliad, the Odyssey. And then other people would take that story and change it and make it their own story. Or they would have a reaction, they would laugh, they would cry, they would applaud. And so you knew how your story was doing. And we don't do that now. We write a story and we put it out there and we have no idea what people are going to think. So I think what I did was not modern. It was going back to the old way of storytelling. It was getting to the origin of what we love as storytellers. And it's a communal experience. It happens between the audience and the writer. It's not, again, me going back into my office and then throwing the book out and seeing what people say about it. Bom, eu acho que não é tão diferente assim do processo normal. Em certo sentido, nenhum autor publica um livro sem que ninguém leia. Às vezes é a mulher dele, às vezes é um amigo, o editor ou alguém da editora. É um pai e volta, dá uma opinião, ele melhora o livro. Só que o que acontece hoje é que a maioria das editoras tem que meio que chutar o que o leitor vai achar. E eu não tinha chute, eu tinha essa opinião na hora, eu tinha isso à minha disposição. Isso não significa que o que os leitores comentavam sobre meus livros era o que eu fazia. Às vezes eu fazia justamente o contrário. Eles queriam uma coisa e ela fazia o contrário para surpreendê-los. Mas eu acho que esse método é um pouco retorno às origens da narrativa, né? Nos tempos mais antigos, as pessoas se reuniam em volta de fogueiras, alguém contava uma história, ninguém tinha microfone, não tinha energia elétrica, e aí a pessoa ia mudando essa história à medida que ela narrava, ela via a reação das pessoas, as pessoas choravam, riam, aplaudiam, e cada um pegava essa história que era contada e mudava um pouquinho, contava do seu próprio jeito. Então, num certo sentido, eu acho que eu não fiz nada muito moderno. Voltei a esse jeito que a gente sempre gostou de contar a história, por isso que a gente gosta das narrativas, porque elas são uma coisa comunitária. E não é assim, eu não vou voltar agora para o meu escritório, escrever um livro, lançar um livro sem saber o que as pessoas estão pensando dele. Thank you all.